Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Você já se perguntou, né? Porque tem pessoas que vão na casa do Senhor, estão sempre na casa de Deus, sempre na igreja, e não muda, né? Não dá fruto, não passa daquilo. E o porquê, meus irmãos? O que é que gera isso na vida do ser humano? Se a palavra de Deus, ela diz que ela é viva, ela é eficaz, né? Mas o problema não está na palavra, o problema está na terra, em quem está recebendo a palavra. Iremos estudar hoje, no dia de hoje, para você entender melhor. E também entender, irmãos, que tudo que Deus fala com a gente, toda palavra que vem de Deus, é necessário a gente acolher. Se não acolhemos, ela não dá fruto, não frutifica, não vamos para frente, né? E o texto base que eu irei usar será aqui em livro de Mateus, Mateus 13, irmãos, fala a parábola do semeador. Essa parábola ela é muito usada para quem não é crente, para quem não é cristão, mas ela se aplica às nossas vidas também. Vamos ver no dia de hoje. Aqui Mateus, irmãos, a partir do 13, a parábola do semeador. Jesus ele começa aqui a falar por parábola. E eu não vou falar para a parábola, olha, as sementes, antigamente a cultura judaica não é como hoje. Hoje se abre os sulcos, né, na terra e se coloca a semente dentro. Mas antigamente eles jogavam as sementes, depois é que eles aravam a terra, né? Em muitas situações eles primeiro jogavam a semente para depois arar a terra, né? A terra primeiro ela jogava a semente para depois preparar a terra. Hoje não, hoje se prepara a terra, né? Se fofa a terra para primeiro se semear a semente, mas a cultura deles era diferente. E por isso que o semeador ele saiu jogando, né? Aquilo ali estava falando de como era o modo de semear de plantações na cultura judaica, a cultura deles. E a Bíblia diz, irmãs, aqui no livro de Mateus, que a primeira semente, eles que quando o semeador semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. No caminho onde passavam pessoas, passavam animais, os pássaros, né, voavam por ali. E o que foi que aconteceu? Aquela semente foi comida, os pássaros comeram, né? Essa passagem, irmãos, ela está nos evangelhos sinóticos. Ela está em Mateus, está em Marcos e também está no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas, irmãos, é bem interessante quando Lucas fala, a aplicação que Lucas ele coloca aqui para essa primeira parte da semente, né? A primeira parte da semente, porque eu já mostrei para vocês que foi mais de uma, né? A semente ela caiu no caminho, teve outra semente entre as pedras, entre os espinhos e uma terra boa. O que a gente observa, irmãs, é que todas as etapas tinham terra, não era falta de terra. Porque a semente e a palavra de Deus, ela vem para o coração humano, né? Mas não era a terra, era o que tinha na terra. Né? A gente vê que os espinhos, eles cresceram, e sufocaram a semente nasceu, caiu na terra, mas não é a terra, porque o coração do homem ele foi apropriado para ser semeada a palavra de Deus. A palavra de Deus que eu estou falando, irmãs, aqui fala da a palavra do reino. E a palavra do reino, o que quer dizer reino? É o reino de Deus. É o governo de Deus sobre a vida do ser humano. Como eu já expliquei, o reino de Deus tem diversas né, outras interpretações, outros significados, mas um deles, irmãos, o reino de Deus vai reinar eternamente. Deus governa sobre tudo, mas Deus reina também no coração daqueles que obedecem a sua voz. Então a palavra do reino é tudo que vem de Deus. Tudo que vem da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não somente para quem não é crente, essa parábola não é só para quem não é evangélico, mas para a nossa vida. Toda palavra que sai, estamos ali na igreja ou em qualquer lugar, uma palavra foi citada, foi liberada, ela só frutifica no teu coração se o teu coração for uma terra boa, se estiver limpo, se estiver sem pedras, se estiver sem espinhos. Se você meditar na palavra, se você remoer a palavra. A gente vai estudar isso. Aqui, irmãos, no livro de Mateus, ele diz assim, olha. Marcos está em Marcos 8 e 5, Lucas 4 e 15. Mas o Mateus 13, irmãos, que fala a primeira parte da semente, que diz assim, olha. Ouvindo alguém a palavra do reino, quando uma palavra é liberada da parte de Deus, né? Para nossa vida, para minha vida e para tua vida, não só para quem não é crente. Quando a palavra de Deus ela é liberada, aí diz assim, ouvindo alguém não a entendendo. Qual o significado da palavra entender? O que é entender a palavra, irmãos? Qual o significado da palavra entender? Porque Deus ele não vai liberar uma palavra para tua vida, qual você não assimila aquilo ali, porque Deus não é Deus de confusão. Só que depende da terra em que caiu a semente. E entendendo, irmãos, quer dizer compreender, juntar as peças,
colocar as coisas juntas para compreender. Percepção espiritual, é levar aquilo ali para o lado espiritual, é acolher aquilo ali, é começar a meditar, começar a remoer. Por exemplo, a gente está na igreja, está na casa do Senhor, uma palavra liberada de conserto. Eu estou precisando daquele conserto, mas na mesma hora, muitas vezes, eu fecho o meu coração e não recebo aquela palavra. Essa palavra não é para mim, irmãs. Então é como aquela semente que caiu no caminho. Por quê? O caminho, irmãs, ele estava endurecido porque as pessoas passavam. A gente sabe que caminho, nem mato nasce. Por quê? Porque é pisoteado, porque é endurecida a terra. Então não tem como a semente penetrar dentro. Então mesmo assim é o coração daquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não acolhem para si. Muitas vezes está na casa do Senhor, aí Deus está falando, aí diz, Deus não falou comigo. Deus falou, mas muitas vezes você não acolheu a palavra que foi falada. Você não está com os ouvidos, as orelhas, mas não trouxe os ouvidos para entender o que Deus está falando com você. Então a mesma coisa é aqui, essa situação dessa semente que caiu. E a Bíblia diz, irmãs, que quando, continuando o significado de entender, a habilidade de conectar fatos espirituais e aplicar a própria vida, ouvir, compreender, absorver, deixar transformar, deixar ela fazer sentido dentro de você para mudar alguma coisa. Não é só refletir, não, é despertar, é dizer, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu preciso da palavra, né? Mas quando você não faz isso, irmãos, quando você endurece o coração, né? Muitas pessoas, não é para mim. Ou então, a gente vai ver em outros casos, né? Que são dos pedregais, são dos ex-primos. Mas aqui nessa situação, é aquela pessoa, irmãs, que Deus fala, a palavra de Deus é liberada. Eu estou falando Deus falando somente Deus falar com a boca dele mesmo, não. Vem através da sua palavra, através de alguém. A palavra de Deus, quando é liberada no coração humano. E você não assimila aquilo, você não começa a meditar naquilo. Meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar nisso aqui. Você não acolhe aquela palavra. Satanás, ele vem e rouba do teu coração. Você esquece daquilo que foi dito. E a palavra de Deus diz que esse esquecer não é um esquecer natural. É Satanás que rouba a palavra do coração para que não haja a semente não germine, a semente não brote e não frutifique. O que é frutificar, irmãs? É o conserto. Quando eu recebo uma palavra de conserto da parte de Deus e eu começo a meditar naquela palavra, aquela palavra vai fazer efeito. Vai ter mudança na minha vida. Então vai gerar frutos. Mas quando eu não assimilo aquela palavra, não trago ela para a minha vida, não a recebo, irmãos, Satanás, ele vem e rouba, porque ficou no caminho. Lá no livro, o que... Não tenho como estar lendo aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas o que dá para vocês entenderem melhor é o livro de Lucas, o 8, a partir do 5, né? Que fala mais, mostra mais esse assunto. Então, quando Deus, ele fala, irmã, quando a palavra de Deus é liberada, é necessário acolher no coração, meditar, analisar, remoer o que foi dito, e muitas vezes o Senhor, ele fala, aí você não assimila aquilo, você não acolhe aquela palavra, e Satanás rouba do teu coração, você esquece, você não sabe mais o que foi dito, não dá fruto, não frutifica. Então são pessoas que vão para a casa do Senhor, irmão, está todos os dias na casa de Deus, não muda de atitude, não muda o seu comportamento, fecha o coração, endurece o coração para a palavra que foi dita. Então não é a palavra que não está fazendo efeito, é o teu coração que está endurecido, como aquele terreno. A Bíblia diz, lá essa passagem aqui em Lucas, ela diz que foi pisada. A semente foi pisada, irmã, esmagada, desprezada. O significado da palavra pisada, irmãs, Lucas 8:5, quer dizer, não foi valorizada. Uma palavra de Deus foi liberada e você não valorizou, você não assimilou aquilo. E não houve fruto, não frutificou na tua vida. É por isso que não prospera, é por isso que não vai para frente. Deus, ele fala, mas você não assimila aquilo. Não é só da parte de Deus. Deus, ele libera uma palavra, mas tem que ter concordância com o ser humano. Eu tenho que receber aquela palavra. Muitas pessoas endurecem o coração para a palavra de Deus, para não receber a palavra de Deus. O ser humano também tem responsabilidades, irmãs. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Não posso somente colocar a responsabilidade para Deus, mas eu tenho minha responsabilidade de aceitar, assimilar aquilo que foi dito, para que haja mudança na minha vida. Não posso só responsabilizar o Senhor. Aí muitas vezes eu olho e digo, mas por que fulano está sempre na igreja, ouve a palavra e nada acontece? Um dos motivos é este aqui. Não meditou, não assimilou na sua vida, não acolheu a palavra, não remoeu a palavra e não gerou frutos. Um dos motivos, porque Satanás rouba do coração e você esquece, porque ficou raso. Não entrou no coração. Como a semente não entrou na terra, ficou no caminho, com o caminho endurecido. Então não tinha como a semente entrar. Então se Deus libera uma palavra para a tua vida, aceite a palavra do Senhor. Se for de correção, se for de bênção, dependendo, aceite a palavra de Deus, para que germine dentro do teu coração e que venha gerar frutos. E o outro estado, irmãs, em que... Aqui essa palavra, vamos continuar aqui no que eu escrevi aqui,
que está dizendo que Satanás arrebata do coração. Arrebatar é arrancar com força, tomar a força. Você nem percebe, mas Satanás tira do teu coração. Não quer dizer que ele entra dentro de você, mas ele tira dentro do teu coração aquela palavra. Faz você esquecer, para que não haja fruto. Roubar rapidamente, levar embora de forma violenta. Não é esquecimento, é roubo. Satanás rouba do teu coração quando você não assimila a palavra. Quando você não medita na palavra. Então medite na palavra que foi liberada para a tua vida, para que haja fruto, para que haja crescimento espiritual. É necessário remoer a palavra, é necessário meditar na palavra de Deus. Compreender, irmãos, que tem uns sentidos que a última semente, a gente vai entender que a última semente, né, ela caiu numa terra boa. Então a gente vai estudar depois isso aqui, sobre compreender, né? Nós entendemos sobre entendendo a pessoa que não entende a palavra, que não compreende a palavra. Isso aqui é o verso negativo, mas vamos estudar o positivo novamente, como é feito, né? De que maneira deve ser feito para que a palavra seja acolhida e frutifique na minha vida e na tua vida. Então, continuando, irmãs, vamos agora para a semente. Estudamos a semente que caiu no caminho, endurecido, não entrou no coração, não houve fruto, não amadureceu, né? Pessoas, tanto aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus no mundo, pessoas que não conhecem Jesus e não acolhem a palavra e não há fruto, e quanto quem está na casa do Senhor também, que Deus libera uma palavra para a tua vida, você não aceita aquilo ali, você não assimila e não tem mudança. Pessoas que vivem, irmãs, 20, 30 anos de crente, do mesmo jeito. Eu conheço pessoas que vão para a igreja, irmãs, todo dia, e é perturbada. Vive perturbação, não tem paz, não tem sossego. Por quê? Porque não assimila a palavra, não acolhe a palavra. A palavra, irmãs, lá no livro de Efésios, depois eu vou fazer um vídeo. A palavra, irmãs, é a arma que a gente usa contra Satanás. Mas para isso a gente tem que assimilar a palavra de Deus, tem que receber a palavra dele. E aí fala, né, continuando, o 5, diz assim: e outra parte da semente caiu em pedregais, pedras. A terra de Israel, lá naquele... A gente sabe que é um lugar árido, um lugar, né, onde tem muitas pedras. Para se plantar uma vinha, tem que tirar muitas pedras, porque a vinha, ela não pode ser plantada no meio das pedras. Então, irmãs, tinha muitas pedras. E as pedras aqui, o significado das pedras, ela quer dizer emoção, pessoa emotiva, né, sentimentos. Por exemplo, a palavra liberada. Veja aqui que a palavra foi liberada, a pessoa acolheu rapidamente, mas não frutificou. É aquela pessoa que ouve a palavra. Tem pessoas, né, que a gente dá um conselho, chega aquela alegria, eu vou fazer, irmãs, obrigado pela palavra, Deus vai... E quando é depois você encontra aquela pessoa, como é que tá? Tá toda para baixo, nada aconteceu, não houve mudança. Por quê? Irmãs, foi só emoção. Foi somente emoção. A palavra de Deus, ela não pode ser recebida com emoção. Não é o que eu sinto no momento. Não pode ser recebida com emoção. Tem que ser sentida com o coração. Penetrar dentro do coração. Ter firmeza de quem eu sou. Saber quem eu sou. Porque isso aqui, irmãs, a palavra de Deus está dizendo. Ó, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Veja, tinha terra. A terra era boa. A terra é boa, irmãos. Porque o coração do ser humano é uma terra que foi feita por Deus para receber a palavra. Mas é o que tem na terra. Não é a terra. É o que tem na terra. Aqui tinha pedras. Então sufocou a palavra de Deus. A Bíblia diz, não havia terra bastante. E logo nasceram, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se. Eu vou ler no fato, irmãos, em que Jesus ele já vai explicando a parábola, né? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Veja, emoção. Com alegria, se alegrou naquele momento, aquela emoção, aquela... Irmãos, mas não tem raiz, não tem fundamento, não tem base, e não continua, não prospera, não frutifica. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, é chegada a angústia. É aquelas pessoas, irmãs, que não suportam nada, que não entendem que para ser crente, irmãs, ela, por exemplo, Deus falou uma palavra, né? A palavra de Deus foi liberada. Aí eu aceito aquela palavra. Mas eu acho, muitas vezes, que aquilo ali vai acontecer rápido. É no estalo, assim. Não é, irmãs. Tem dificuldade, a vida cristã tem dificuldades. E muitas vezes eu aceito aquilo ali, mas quando vem as perseguições, quando vem as dificuldades, você deixa. Porque é uma pessoa que não tem firmeza, não tem constância. Por isso que é raso. As pedras sufocam. É só uma pessoa emotiva, somente de emoção. Tá na igreja, né? Pessoas até, irmãs, que a gente vê, né? Quando aquela alegria, mas não suporta nada. Tem pessoas que é tão alegre, né? Que você diz, não, aquela irmã é uma crente que... Mas vai tocar nela?
Qualquer coisa que fala quer desistir, não suporta nada, é pessoas emotivas que agem pela emoção. Mas a gente crente não pode agir pela emoção, irmãs. Tem que vir de dentro do coração, tem que ter firmeza, certeza de quem você é em Cristo. Independente da situação, quando você tem certeza de quem você é, nada vai te derrubar. Você não pode ser emotivo somente por emoção, pelo que eu estou sentindo. Nem todo tempo eu sinto Cristo. Tem pessoas que vivem, irmã, pelo que sentem. Não dobro o joelho, se eu não sentir Jesus, é porque eu estou em pecado. Não, nem todo tempo a gente vai sentir o Senhor. Ele está do nosso lado, irmãs. Mas Ele não quer que você se baseie em sentimentos. Ele está contigo, independente se você sinta ou se você não sinta. Ele está do teu lado, porque Ele prometeu. Você tem que crer na palavra que foi liberada. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se você é crente, se você tem Deus na sua vida, Ele está com você. Mesmo você que não é crente, o Espírito Santo está ali. O Senhor está contigo também do teu lado. Porque não tem como aceitar Cristo e o Espírito Santo abandonar. O Espírito Santo não vai estar dentro, mas vai estar ali, tentando convencer, livrando. O Senhor livra, o Senhor guarda, porque somos dele. Ele nos criou. Então, irmãs, a palavra de Deus ela não pode ser recebida com emoção. Eu tenho que entender que tem dificuldades. Não tinha raiz. E qual é o significado de raiz, irmãs? Raiz é o que sustenta a planta. A raiz é o que suga os nutrientes da planta, para a planta sobreviver. Ela suga os nutrientes da terra. Ela alimenta a planta. Sem a raiz, a planta seca, ela morre. Por quê? Porque não tem nutriente, não se alimenta. Então, irmãs, são pessoas emotivas. Somente emoção. Crente que vive de emoção. Acha que Deus é somente emoção. Não, estou sentindo. Eu estou sentindo Deus. Sim, e depois? Quando você não sentir, você vai ter firmeza de continuar com Cristo? Raiz é base, fundamento, origem de água, aquilo que sustenta profundamente. Profundidade externa. E essa semente, irmã, ela não prosperou por falta de estrutura interna. Para terminar o que começou. Muitas vezes aquela pessoa até que começa alguma coisa. Mas quando vem a dificuldade, vem o cansaço, vem a fadiga. Quando vem a dificuldade, sabe que é difícil? São aquelas pessoas que acham que tudo é fácil. Fantasia, verbo de emoção, como uma criança. Criança é emotiva, verbo de emoção. Né? Aí quando vem a dificuldade, irmãs, não permanece, não prevalece, não continua. Porque acha que a vida cristã é somente de emoção. Não podemos viver de emoção. Temos que ter firmeza, base, independente do que aconteça. Dizer assim, dou o que doer, eu não saio do lugar. Independente do que aconteça, mesmo sem vontade, ela é a palavra. É, por exemplo, só uma palavra na igreja, está na igreja. Aí a palavra é liberada. Irmãs, para crescer espiritualmente, você tem que ler a palavra. A palavra de Deus é eficaz. Pronto, aquela palavra, você pega aquela palavra com alegria mesmo, começar a ler. Aí, vou acordar cedo para ler a palavra. Quando depois você vê que é difícil acordar cedo, vem um cansaço, vem um sono. Aí você larga a Bíblia para lá e pronto. Faz 1, 2 dias e deixou. Mas quem tem firmeza, irmãs, sabe que mesmo cansado tem que fazer. Ou você faz ou você morre, porque a Bíblia é o teu alimento. A Bíblia não é só para o povo de quem tem dom da palavra, não existe isso. É necessário todo cristão ler a palavra, irmãs. É quem lê e quem ouve. Porque tem uns que não sabem ler, mas ouve a palavra. Porque a palavra ela te sustenta. Sem a palavra você morre espiritualmente. Então não tem isso de, não, eu estou cansado, hoje eu não vou ler, não. Não, eu estou cansado. E quando é que você vai ler? Porque eu mesmo, irmãs, no meu trabalho, muitas vezes eu durmo muito tarde. E é muito difícil, mas hoje está melhor, porque eu não estudo mais. Não estou estudando. Mas eu estava fazendo o curso, e quando eu chegava, olha, eu fazia o curso, eu trabalhava, dona de casa, cuidava das coisas da igreja, líder da igreja. E é difícil para mim, ainda tinha meus estudos em casa, que tem que estudar. O professor passava livro para ler, passava tarefas para fazer. Então, o que acontecia? Eu trabalhava, né? Acordava cedo, tinha que as coisas estar tudo pronta, cedinho. Aí levava a menina para a escola. Chegava, vinha para... Tinha o meu tempo com Deus. Se eu não tivesse tempo com Deus, eu morria. Espiritualmente, tem que ter o tempo com Deus. Tirava aquele tempo, eu podia abrir a loja mais cedo, mas eu digo, não, tenho que ter meu tempo com Deus. E eu tô dizendo isso aqui, mas não é por orgulho, não. Porque a gente não pode tá, né, expressando o que a gente faz para Deus. O que a gente faz para Deus, a gente era gente de Deus. Eu não posso estar, não, eu orei tantas horas, eu fiz isso. Não, eu tô dizendo aqui como um ensinamento. Para mostrar que tem condições. Né? E... ia pra loja. Aí na hora do almoço ia pra casa. Aí depois ia de novo. Quando dava 4 horas eu fechava. Vinha pra casa, cuidava. Aí já fazia o café, deixava pronto. Ia embora lá pra Jaboatão. Eu saía de 4 alguma coisa pra chegar lá de 7h30, 7 horas. Ia pra Cajueiro, você que era a dificuldade. Chegava em casa, sabe que horas? Meia-noite. Muitas vezes eu já cheguei quase 1 hora da madrugada.
Ah, isso o quê, irmãs? Eu tinha minha rotina, não podia mudar de manhã, tinha que ser a mesma, independente do horário que eu dormisse. Eu tinha que ter meu tempo de oração. Se eu não tivesse, eu morria. É como eu estou dizendo, eu estou falando aqui porque é necessário o aprendizado, mas eu não estou me orgulhando. Né? A gente não pode estar falando que a gente faz para Deus porque é perdido aquilo que a gente faz quando a gente faz e a gente expressa. Né? Eu não quero glória de homem, eu quero receber glória de Deus. E eu tenho que tirar meu período de oração de madrugada. Às vezes eu não conseguia porque o sono era muito. Mas se todos os dias era a mesma coisa, irmãs, e eu não orasse, eu ia morrer espiritualmente, porque eu não tinha tempo. E tinha que ter tempo. Então o tempo que eu tinha era do meu sono. Eu comecei a dormir menos, né? Aí quando eu acordava de manhã, aí já tinha que fazer as coisas. Aí tirava o meu tempo de trabalhar. E assim era a minha rotina, né? Porque durante o dia não tinha como. Então se eu não orasse, que hora eu ia orar? Que momento eu ia orar? Então eu ia morrer espiritualmente, irmã. Então é necessário tirar tempo. E é difícil. É dificuldade. Não era fácil para mim. O cansaço, a fadiga, o sono. Mas se eu não fizesse, talvez eu não estivesse aqui. Uma crente morta espiritualmente, né? Então é necessário, irmãs, entender que não é só emoção. Não podemos viver por emoção. Tem que, mesmo na dificuldade, você enfrentar. Não desista diante da dificuldade. Então essa planta daqui, no meio de pedregais. Não sei se estou dizendo nem a palavra certa. Emoção, pessoa emotiva, né? A palavra não frutifica, a palavra não prospera. Ela ouve a palavra, começa a obedecer, mas não vai para frente. Porque é emotiva, age por emoção. E a terceira semente, irmãs? A terceira semente, e o que foi semeada entre espinhos, veja, tinha terra e tinha espinhos. Então a gente vê no primeiro caso, a terra era dura, a semente não entrou, por isso não prosperou. No segundo caso, tinha terra, mas tinha pedras que sufocou as pedras. A terra era pouca porque as pedras estavam no lugar da terra. E agora os espinhos, tinha pedra, mas tinha terra, mas tinha espinhos. E aqui a Bíblia diz, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica. Aí aqui, irmãs, o 7, né? O 13 e o 7 diz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então não foi falta de terra, foi muito espinho, o espinho cresceu. Então o que, irmãs? O que era para prosperar era a semente que era para crescer, mas quem cresceu foi os espinhos. Porque deu mais lugar, colocou com prioridade aquilo ali. E o que foi semeado entre os espinhos ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. O cuidado com o crescimento, né, material, crescer nisso, crescer naquilo, ser um bom profissional. A gente precisa disso, mas porque a gente é humano, a gente está na Terra, a gente precisa estudar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa. A gente está na Terra e Deus colocou a gente aqui. Se Deus não quisesse que a gente vivesse, Ele tinha feito robôs. Não é necessário. Agora eu tenho que ser o que é prioridade. Porque, como eu disse, eu ia para a loja, eu ia para o curso, mas antes de sair da minha casa, irmãs, tinha o meu momento com Deus. Embora que fosse pouquinho, mas eu tinha que ter um momento com Deus, se eu não quisesse morrer espiritualmente. Porque durante o dia eu não tinha. Tinha que entender o povo, tinha que estudar e não tinha um tempo com Deus. Tirava do meu sono. Hoje está mais fácil, mas foi difícil para mim. Eu enfrentei, mesmo com filho. Eu comecei a fazer o curso, minha menina tinha uns 8 anos, 9 anos, não lembro direito. Então era pequena ainda e era difícil para mim. Mas se você tem força de vontade, irmãs, você persiste e consegue aquilo que você quer. Então a palavra de Deus foi sufocada pelos espinhos, né? Os cuidados da vida. Muitas vezes você recebe uma palavra, né? Mas não há mudança. Por quê? Vamos estudar aqui o sufocando. A sedução das riquezas. O que é isso, irmãs? É a ilusão produzida pelas riquezas. É como se você dissesse assim, não, eu não preciso dessa palavra. Eu não preciso disso aqui, porque a riqueza, ela me satisfaz. Eu tenho tudo que eu preciso, como aquele rico insensato que disse, né? Eu posso viver em paz. Se assegurou nas riquezas. Colocou a firmeza dele nas riquezas. E ele não sabia que morreria naquela noite. Achar que o dinheiro é segurança. Que o dinheiro satisfaz a alma. Que o dinheiro é mais importante do que Deus. E a semente não frutifica. É uma pessoa que não chega à maturidade. Por quê? O amor ao dinheiro ocupa o coração. A semente foi plantada, Deus falou, mas não cresce espiritualmente, não prospera. Por quê? Porque os espinhos sufocam os cuidados da vida, não tem tempo, né? Não tem tempo, é tão ocupado, tão preocupado com outras coisas, coloca outras coisas como prioridade e não prospera. Aí a outra semente, irmãs. Mas o que foi semeado em boa terra? Veja, a terra
Em todas as partes era boa, mas aqui a terra estava limpa, aqui não tinha espinhos, aqui não tinha pedregais, aqui não estava no caminho, não estava endurecida. E ouve, é boa, é o que ouve e compreende. Veja que o primeiro estado foi o que ouve e não compreende. Aqui é o que ouve e compreende. O que ouve e não compreende, o Satanás vem e rouba do coração. E aqui o que ouve e compreende, irmãos. O que é compreender? Entender profundamente, perceber. É o oposto do que foi dito no primeiro caso. Juntar as coisas na mente, até entender o significado, assimilar espiritualmente, receber a palavra, mastigar, remoer e dizer, eu preciso de mudança. Eu preciso mudar aqui. Assimilar para a vida. Começa mesmo com dificuldade, mas continua. Prossegue, mesmo sendo difícil, mesmo aparecendo as dificuldades, mas continua. Vem as preocupações da vida, mas coloca Deus como prioridade. Coloca a palavra que foi recebida como prioridade. Então, quando eu, meu irmão, e quando você recebe uma palavra da parte de Deus, é necessário colocar como prioridade, é necessário remoer, é necessário mastigar, para que Satanás não roube do teu coração. É necessário fazer ela firmar-se dentro do teu coração. Entrar na superfície do teu coração, não ficar no raso como ficou a primeira semente e Satanás roubou do coração. Então, por isso que muitas vezes a gente olha pessoas, vai para a igreja direto, tá na igreja, né? Muitas vezes até lê a palavra, irmãs, mas tem a maneira que foi lida. Muitas vezes lê a palavra, meu coração tá cheio de espinhos. Lê a palavra, meu coração tá cheio de pedras. Lê a palavra, meu coração tá endurecido, não recebe, tá lendo aquilo ali, mas para debater com alguém, para dizer que lê muito. Tem pessoas que lê a Bíblia, irmã, só para dizer que lê muito. Tem pessoa que ora só para mostrar que ora muito. Uma pessoa que ora e fica contando, eu orei tantas horas, eu fiz para outras pessoas. Qual é o propósito, irmã? Essa oração é para Deus. Qual é o propósito de eu ler a Bíblia e sair dizendo para eu li 20 vezes a Bíblia, eu li 30 vezes? É receber glória do homem. Então, quando eu faço para Deus, irmãs, é entre eu e Deus, e Ele recebe. Então, assimile a palavra, receba a palavra. Quando for liberada uma palavra para a tua vida, receba. Independente de quem falou, se veio de Deus, irmãs, é boa. E vai dar fruto. Vai haver mudança, vai haver transformação. Então, quer ver transformação, né? Na casa do Senhor, na vida das pessoas, é necessário assimilar a palavra. Então, o problema não está na palavra que foi citada, que foi liberada. Está no coração que a recebeu. Como está o coração? Não está no coração, é como está o coração. Ocupado por outras coisas, por pedras, por espinhos, seca, dura, onde a semente não consegue penetrar. Então cultiva o teu coração para receber a palavra, para que haja crescimento espiritual, para que Deus possa agir plenamente na minha vida e na tua vida. Se você puder, deixe o teu comentário, porque o comentário, quando o YouTube ele vê comentário, ele começa a passar o vídeo para outras pessoas e ajuda, né, o canal a crescer. Fiquem na paz de Deus.